A sua pele preta, com malícia. Ai, sempre malicioso. Ah, garoto. Brasileiros e brasileiras, e aí, tudo bem? Esse aqui é meu canal, meu nome é Calfani. Se inscreve, dá uma curtida. Cara, se caiu aqui de paraquedas, se inscreve, me dá uma moral. Tô tentando fazer um vídeo todo dia esse mês, dá um trabalho fenomenal para poder marcar um tempo para poder falar algumas coisas. Gente, vou comentar sobre esse último vídeo do Isaac, cara, onde ele fala do Uber, não do Uber, do Ciro Gomes de maneira geral, né, mas ele começa fazendo uma alusão aí com o Uber. Vou explicar o caso. Ciro Gomes fez um videozinho com uma taxista, onde ele de forma geral critica o Uber pelas práticas do Uber conhecidas mundialmente, não é só aqui no Brasil, onde o Uber sim meio que domina o mercado por causa dos seus preços, não tem vínculo nenhum com trabalhadores, faz o possível, entra na justiça para não querer ter vínculo com o trabalhador, e além disso tudo, né, tem essa prática monopolista, né, cara? Se puder, o Uber vai monopolizar toda a situação, colocando aqueles preços cada vez mais baixos que você não consegue acompanhar, porque você está falando de uma multinacional que está dando aporte financeiro a isso tudo. Então, de maneira geral, ele diz que é contra o Uber, até porque não é um tipo de empresa que pensa no trabalhador. E o que você percebe claramente, mas o Isaac tenta através da malícia dele, do tom de voz, do gesticular dele, faz você pensar que, na verdade, ele é contra tudo que representa o Uber. Ou seja, o trabalhador que está lá no seu dia a dia no Uber, que ele é contra as pessoas que utilizam o Uber, e eu estou falando de algumas milhões de pessoas aqui no Brasil que gostam do serviço, entendeu? Eu já fiz um vídeo até falando sobre meus problemas com o Uber, que eu sou contra o Uber tal como ele existe, com pouca regulamentação, fazendo concorrência desleal. Isso não tem nada a ver com o livre mercado do jeito que ele existe, até porque as pessoas, os seus parceiros, né, que são funcionários, empregados, eles não têm sequer o direito de escolher o preço da tarifação, né? Já se é livre mercado, eles poderiam fazer isso, né? Mas não pode. Tudo que tabela é de cima para baixo. O Uber sempre vai ser de cima para baixo. É uma empresa de transporte que se diz empresa de tecnologia, de inovação, as coisas muito loucas, cara. Então vamos lá. Então sim, ele fala que o Ciro Gomes é contra o livre mercado e contra o Uber. Já explicando, sim, o Ciro Gomes é contra a empresa Uber devido às práticas nocivas do Uber, mas não é contra os trabalhadores do Uber. Faz toda a diferença. E é contra também o livre mercado, mas não por causa do Uber. Imagina, eu sou contra o Uber, então automaticamente sou contra o livre mercado. Eu sou a favor do Uber, eu gosto, então eu sou a favor do livre mercado. Eu não sei porque o Isaac cria esse link como se uma empresa representasse tudo. Entendeu? Uma única empresa representasse toda uma corrente econômica, uma coisa macro. É de uma. Ou porque ele é leigo mesmo, ou porque ele faz isso por malícia. Entendeu? Mas o Ciro Gomes também é contra o livre mercado, contra essas práticas nocivas do livre mercado e contra essa mão invisível, né, que a gente sabe que não existe, né, mas que dizem controlar as coisas de maneira quase que mágica, né? Então vamos lá. Aí seguindo no vídeo, além dele, ele já começa meio que dando esse ataquezinho. Aí ele vai chegar na parte do Ciro Gomes como deputado. Fala que não. Isso tem uma entrevista, acho que se não me engano, do Congresso em Foco. Eu acho que era isso que ele estava lendo, né? Aí fala que ele é um dos mais faltosos, que ele não gostava de ser deputado e tal. Aí vem outra malícia dele. Por que malicioso? Porque quando ele fala que o Ciro Gomes fala que não gosta de ser deputado, pô, você bota aí no YouTube, cara, tem diversas declarações dele, entrevistas dele, e até de muito antes do período dele de presidencial, declarações de 2011, ou seja, muito tempo atrás, cara, falando o porquê dele não gostar da roubalheira que ele viu, ele pegou aí Temer como presidente da Câmara. Temer era o presidente da Câmara. Ele respeita esses processos que muita gente que já pesquisou, né? Mas muita gente que não pesquisou e vê que ele tem processo na justiça, os processos dele é porque ele xingou de ladrão Eduardo Cunha e o Temer. Isso pra mim é mérito. Tem gente que acha que isso é desmérito. Mas ele, muito antes da mídia bancar, ele já botou a cara pela população e chamava os caras de bandido e dava esculacho na Câmara, em pleno plenário. Mas tem gente que acha que isso é negativo. Eu não acho.
Aí comenta sobre, por exemplo, as faltas. Cara, o lance das faltas, se você for verificar, tem vídeos falando sobre o assunto das faltas, onde ele explica que, na verdade, a falta que ele tinha era, às vezes, a presença que ele estava lá, mas você só tem a presença ao final da votação da plenária, alguma coisa do tipo. Então, mesmo se você fosse, você poderia levar falta estando lá. Então é uma coisa meio chata, meio complexa. E ele também fala sobre os descontos. Mas para você ter uma noção, deixa eu te explicar uma coisinha que você vai levar no seu coração para todos os candidatos. Se você vota no Bolsonaro, no Lula, qualquer um, então segue aí a dica do Titio. Repara nisso. Tá gravando? Então vamos lá. Se o youtuber, se alguma celebridade, se um meme, se qualquer um falar alguma coisa de negativo de algum político, de alguém, e essa pessoa, se você reparar que essa pessoa nunca recebeu uma denúncia na campanha, no debate ou de algum outro político, desconfie. Porque o Arthur Durval não descobriu a pólvora, tipo, caraca, eu descobri alguma coisa surreal, vou fazer uma denúncia. Cara, se fosse algo negativo, se houvesse alguma coisa de ruim para ser usada contra o Ciro Gomes, até porque a gente já viu onde ele está na pesquisa, quem estaria usando isso era o Alckmin. Quem estaria usando essa tática é o Bolsonaro. São diversos candidatos que poderiam estar usando de negativo algo de ruim que aconteceu, algo que tem um histórico de muito tempo. Mas como a situação da época da Câmara dos Deputados está tão bem explicada, você não vê em campanha política ele apanhar. Por quê? Porque senão você está dando voto pro Ciro Gomes. Porque você tentaria falar alguma coisa negativa, mas que ele reverteria muito fácil. Porque são fatos que não ocorreram e foram distorcidos naquela época. Então por isso que você vê, por exemplo, na propaganda do Alckmin, ele colocando vídeo, né, eles estão falando, xingando, né, Maria do Rosário, xingando repórter e tal, e você não teve uma coisa chamada direito de resposta, ou seja, o Bolsonaro colocando ali, botando um vídeo dentro do tempo do Alckmin, respondendo aquelas acusações. Sabe por que não teve? Porque você não tem direito de resposta para a verdade. Então, o Bolsonaro foi obrigado a engolir a seco aquilo. Por quê? Porque o Alckmin não manipulou nada. Tudo aquilo é verdade. Houve uma montagem, uma certa edição? Houve. Que dá a entender que é pior do que era. Isso é fato. Mas é tudo em cima de verdade. Por que que nenhum político fala no debate ou em qualquer momento que possa derrubar o Ciro Gomes, que ele faltou na Câmara dos Deputados, que ele foi deputado mais faltoso? Porque isso já está bem explicado e ele tira de letra. Então, tipo assim, se o Arthur Durval fala, deixa eu entender esse tipo de coisa, e só ele fala isso dentro de uma coisa de uma entrevista que você está na Congresso em Foco, se eu não me engano, mas botei no Google, vai aparecer logo na primeira página. Tipo, uma coisa que qualquer assessor conseguiria verificar, você pode ter certeza que é uma bobagem. Só que a entonação, a maneira como ele fala, tipo no lance do voo da TAM, que a própria TAM foi a público se explicar. Eu tô falando que a TAM, a gigante TAM, foi a público se explicar da besteira que ela fez. É o tipo de coisa que nenhum adversário político usa contra o Ciro, porque isso é voto vencido, é ponto vencido. Mas ele falando, não, é porque é um negócio meio estranho, né? Muito complicado, tem umas histórias aí, dizem que é isso, é aquilo outro. Tipo assim, deixando aquele clima de que tem algo de ruim, de que tem alguma corrupção implícita, de que ele não é uma boa pessoa. Entendeu? É malicioso. A palavra é malicioso. O Isai está sendo muito malicioso, já que ele não tem fatos e argumentos para usar contra o Ciro Gomes. Ele está usando de malícia dentro de seus vídeos para que pareça que até aquilo que já está batido vire argumento negativo. Então preste atenção. E continua. Por exemplo, ele fala aí da proposta da CPMF. Cara, o Ciro Gomes não falou da volta da proposta do CPMF. Primeiro, você pode entrar ali no plano de governo Ciro Gomes, botar lá plano de governo no Google e tal, e não tem isso. Então por que ele inventou essa história? Se não tem esse plano de governo, por que ele inventou essa história? Entendeu? Isso é o tipo de coisa que, ao meu ver, não faz a menor lógica
Não deveria acontecer, mas o Zaz fez. Por quê? Porque o CPMF foi um dos impostos mais mal vistos da história recente, entendeu? Sempre se fala mal da CPMF, porque ela cobrava de todo mundo, todo tipo de movimentação financeira, entendeu? Então é muito, como é que eu vou te falar? Não foi nem falar, nesse caso não foi malicioso não, foi mentira mesmo, fake news. Esse plano não existe. E se você quiser saber um pouquinho mais, coloca assim: Mauro Benevides, que é o economista dele, na Globo News. Porque o economista, ele deu uma entrevista à Globo News de 1 hora e ele fala exatamente como é que é o projeto, que não existe, não está dentro dos planos do Ciro Gomes. Ah, mas tem a possibilidade? Sim, é um dos estudos que eles fizeram, de ter uma volta não da CPMF, um imposto parecido. Só que só para você ter uma noção de que se por acaso for haver, isso não está no plano de governo, uma mentira do Arthur, seria uma espécie de imposto para operações financeiras acima de R$5.000. Eu falei acima de R$5.000. Você movimenta R$5.000? Não, vamos ser sinceros, cara. Não. Eu conto nos dedos. Quantas vezes eu movimento R$5.000 para cá? Cara, isso não acontece. Isso é movimento que começa a acontecer por empresas com grandes fortunas, pessoas com muito dinheiro. E de quanto é que é? Caraca, e se eu movimentar R$5.000, cara, quanto é que é essa taxação? 0,38. Tá falando sério? É isso aí, 0,38. Então é um imposto que deveria ser falado, que embora não esteja no projeto do Ciro Gomes, como o Arthur afirmou, é um imposto que, se houver, ele só vai cobrar dos ricos, de quem tem muito dinheiro e paga pouco imposto no Brasil. Então é bom que se diga certas coisas para a gente não ficar com uma impressão ruim e acreditar no Arthur Duval, né? No nosso querido Zaz. Ah, e mais um detalhe, quando ele falava da CPMF da época, só para dar uma complementada, a CPMF ela foi criada exclusivamente para dar verba para saúde, previdência e combate à miséria e pobreza. Dá uma pesquisadinha no Google, na Wikipédia, que você vai ver. Então, porque é para ficar demonizando as coisas, porque ele sabe que o público dele não vai correr atrás de mais informação. Então, eu vou te dar essa bola. E no final do vídeo, ele ainda meio que se incentiva as pessoas. Gente, compartilha, curte, fala que o Ciro Gomes é contra o Uber e tal. Eu falei, cara, pra que isso? Entendeu? Para justamente tentar formar essas pessoas que infelizmente não correm atrás da informação e acreditam cegamente naquilo que o Arthur diz, entendeu? Para poder tentar tirar a popularidade dele em cima de algo que é muito popular no Brasil hoje em dia, que é o Uber. É uma empresa que, independente dos seus problemas, independente daquilo que ela é fora do Brasil, eu mesmo tenho diversas críticas sobre o Uber, ela hoje em dia emprega muita gente, muito pai de família, muita mãe de família, muita gente consegue seu sustento e seu complemento através do Uber. Então não foi isso que o Ciro Gomes falou. Nesse momento eu acho que eu já dei uma complementada no que foi esse vídeo, e como o Arthur Duval, o nosso querido Zaz, é malicioso, cara, é impressionante. Então dá uma curtida, se inscreve no meu canal. Se você chegou aqui de paraquedas, me dá uma moral, cara. Eu tô tentando fazer um vídeo todo dia, mas eu preciso também de um contraponto aí, não de um agradozinho, um docinho, valeu? Aquele abraço, fui!